Tudo tranquilo contigo? Queria falar contigo sobre inovar em termos de criação de conteúdo nas redes sociais. Você não precisa estar olhando para o vídeo, tá? Enquanto eu falo contigo. Eu vou estar fazendo essa ilustração, mas você pode simplesmente escutar o que eu estou falando. Se você quiser também ter um momento de pausa no seu dia, quiser ver eu desenhar essa coisa aqui enquanto eu respondo a pergunta maravilhosa da Mari, fica à vontade também. Mas nesse vídeo eu quero falar sobre como inovar na criação de conteúdo das redes sociais, como é que a gente faz para abrir um pouco de espaço para experimentação e por que eu acho que a experimentação é tão importante. Então nesse vídeo eu vou meio que fazer uma metáfora de certa forma sobre o assunto que eu tô falando, porque tem essa cabecinha aqui do caracol que já tá pronta ali, toda racional. E eu vou tentar vou construir a casinha do caracol aqui meio que experimentando. Isso pode dar muito errado, mas eu vou tentar fazer. E eu quero responder essa pergunta diretamente da Mari, depois que eu fiz um post sobre a importância da gente estar brincando nas redes sociais, sem pensar muito no resultado de vez em quando. Basicamente eu fiz um post falando isso, que é assim, olha, eu acho que é muito importante tentar inovar em termos de formato, em termos de criação, em termos de fazer alguma coisa que a gente nunca viu antes. E aí a resposta dela foi muito boa. Foi, Thiago, às vezes eu tenho a impressão de que criar do meu jeito não gera o engajamento necessário e parece que muito trabalho fica à deriva. Como equilibrar o que eu quero com o que é preciso fazer? Então, eu quero quebrar essa resposta em partes enquanto eu começo a fazer o caracol. Vamos torcer pra isso aqui dar certo. Mas, basicamente, eu queria começar pelo o que é preciso fazer, né? Que foi o final da pergunta da Mari. Eu achei isso muito bom. Por quê? Porque não existe uma regra do que a gente precisa fazer, na verdade. Existem muitos objetivos diferentes das pessoas que criam nas redes sociais. Tudo é contextual. Depende do tempo que você tem disponível, depende do seu objetivo, depende de um monte de coisa. Então não existe um que é preciso fazer. O que existe são uma série de práticas que já foram muito testadas por muita gente e a gente já viu que existe uma probabilidade grande de a gente ter talvez um post com um alcance maior ou a gente ter uma receptividade melhor das pessoas quando a gente faz um post nesse formato. Então, seja, sei lá, uma legenda que chama a atenção, né? A primeira linha da legenda. Ou um texto com letras maiores, porque aí isso faz a pessoa parar e ler o feed, né? Ou uma imagem de um ser humano em vez de simplesmente texto e não sei o quê. Porque aí humanos veem outros seres humanos e têm a curiosidade de ver mais sobre esse assunto. Então, assim, existe uma série de práticas que a gente já ouviu falar. Isso aqui não ficou muito bom, não, essa continha que eu fiz aqui ao redor. É basicamente sobre isso que eu quero dizer. É que, sim, existem muitas práticas, porém essas práticas normalmente não é o que faz a gente falar caracoles. É por isso que eu fiz um caracol. Eu adoro essa expressão, caracoles. Normalmente o que faz a gente falar caracoles, que ninguém fala, na verdade, né? É um conteúdo que é diferente, é um conteúdo de uma pessoa que se destaca. A pessoa não faz mais do mesmo, ela tá criando alguma coisa que a gente não tá acostumado a ver. E esse conteúdo que faz a gente falar caracoles, eu vou até... Caracoles, será que tem acento? Caracoles, acho que tem. É um conteúdo normalmente que vem de uma série de experimentações de alguém. Essa pessoa criou um formato que ela não viu antes, ela de fato tentou inovar e criou algo diferente. É por isso que todo mundo diz uau, né? Esse efeito uau vem muitas vezes disso, de desconhecido, do novo, do que é combinado com coisas que você nunca viu antes. Será que caracoles é com E ou é com I? Eu vou fazer com E, só porque é mais elegante, talvez. E por que eu tô falando sobre isso, né? Por que eu tô falando ao mesmo tempo que eu digo que tem práticas que são recomendáveis e que aumentam a probabilidade de um post engajar mais, a importância a gente tá brincando, né? Então, da mesma forma que a gente tem essa cabeça mais certinha, a gente tentar fazer essa parte experimental aqui, né? E depois inserir uma outra parte talvez mais certinha, que eu coloquei aqui o caracoles, que foi pensado desde antes do vídeo, né? Essa coisa do caracoles. E eu quero basicamente falar como é que a gente faz para ter uma rotina mais ou menos previsível, que tem sim talvez uma probabilidade de engajamento que seja maior, né? A gente segue um pouco mais de formulinhas, mas também abrir um pouco espaço para experimentação. E para isso eu vou pegar esse caderno aqui, vou botar o desenho de lado, e talvez se você só esteja escutando o vídeo até agora seja legal você olhar, mas não é obrigatório, eu vou tentar explicar de uma forma que só por áudio também funciona. Eu quero que você imagine que você tem uma semana que só te permite postar 3 vezes. Então vamos supor que você crie conteúdo 3 vezes por semana, tá? Eu vou colocar aqui rapidinho, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Vamos supor que toda segunda você poste, toda quarta você poste, sei lá, todo sábado você poste, tá? Tô escolhendo dias aleatórios aqui, não tem nenhuma lógica nessa escolha. E vamos supor que você faz isso todo mês. Então, 3 posts por semana vezes 4 semanas. E você sabe que assim, pra aumentar a probabilidade de ter engajamento e tal, eu quero seguir essas formulinhas que eu vi, não sei quem falar, porque de fato tem dado resultado, tá? Então vamos criar um código aqui, tá? A gente vai dizer, vou fazer aqui uma separação aqui do lado.
a gente vai dizer que esse quadradinho representa formulinha, macetinhos, testes que já foram feitos e comprovaram que se a gente fizer isso aqui dessa forma, a gente de fato tem um engajamento melhor. O que eu quero propor? O que eu propus nesse post? Eu quero abrir uma conversa sobre. É a gente pegar parte desses quadradinhos e sei lá, a cada 15 dias, talvez, fazer algo diferente, experimentar. Então, sei lá, pegar, se você sabe que é quarta-feira, né, o dia que acaba que você tem mais tempo, por que nessa quarta-feira eu não piro um pouco, sabe? Por que eu não mantenho desses 12 posts, 10 que são mais previsíveis, e eu pego 2 que de fato são mais experimentais? E não precisa ser 2, tá? Tudo que eu tô falando aqui é um exemplo que você pode flexibilizar pro seu contexto. E por que eu acho que isso aqui é tão importante? Porque se a gente não experimenta, se a gente não brinca, se a gente não abre nenhum espaço para isso, eu acho que é muito difícil a gente conseguir chegar no Caracoles, que é esse elemento de surpresa, é esse elemento que diz, uau, é o elemento que faz alguém querer voltar pro teu conteúdo, porque ele se diferencia de alguma forma. Então, um exemplo meio bobo, talvez, mas eu só tô fazendo esses vídeos ilustrados meio em formato de podcast, porque eu pensei que seria legal. Em nenhum momento eu vi algo assim. Eu não pensei, isso aqui vai funcionar porque tal pessoa faz desse jeito, dá super certo. Não, eu simplesmente pensei, cara, deixa eu testar, né? É um vídeo que eu acho que vai ser divertido, ele vai me exigir menos tempo de edição e pode funcionar, vamos ver, eu não sei se vai funcionar. E eu acho que isso é muito legal de botar na nossa rotina, porque senão a gente pode acabar caindo, digamos, nessa mesmice, nesse conteúdo que acaba virando, entre muitas aspas, né, mais do mesmo. Escrevendo aqui, mais do mesmo. Que é uma frase muito usada, assim, quando as pessoas me perguntam como é que eu faço para criar algo que não é mais do mesmo. Então eu quis destacar isso aqui. Então pra mim é sobre equilíbrio, pra mim não é sobre largar tudo, não é sobre você ignorar tudo que foi falado de teste. Se a gente visualiza isso aqui, né, como um espectro, se você não tá vendo o que eu desenhei, o branquinho é formulinha, o quadrado branquinho, e o quadrado preto é experimento. Imagina isso como se fosse um degradê, né, um degradê que vai assim do branco até o preto, tá aqui formulinha, tá aqui experimento, aqui é um lugar mais escuro, né? E aí isso aqui é um degradê, né? E você não precisa estar só aqui, você não precisa estar nesse extremo da formulinha, nem precisa estar nesse extremo. O que eu acho que é saudável é a gente entender onde, de acordo com o nosso projeto, faz mais sentido a gente estar. Se o seu objetivo de projeto, por exemplo, é eu quero desenvolver minha voz criativa, eu quero testar coisas, eu tô na faculdade, eu não sei qual é o meu estilo, eu quero tentar descobrir qual é o meu estilo. Eu acho que você, inclusive, nunca encontra o seu estilo, eu acho que ele vai constantemente evoluindo, mesmo sem encontro você vai querer mudar. Então, se você, por exemplo, tá nessa fase, talvez seja melhor você ficar mais tempo aqui, ó, nos experimentos, em vez de você ficar aqui na coisa mais certa. Porém, se você vende algum serviço, algum produto, você já tem um negócio, você está fazendo marketing de conteúdo desse produto, talvez faça mais sentido você passar muito mais tempo aqui na formulinha. E aí, de vez em quando, você experimenta, você faz uma coisa diferente. O que eu acho que importa é a gente pensar nisso aqui como um espectro, não é pensar nisso aqui como uma coisa binária. A gente não precisa ficar ou desse lado ou daquele lado. A gente não precisa levantar super bandeira de eu sou assim. Eu acho que é interessante a gente entender onde a gente tá aqui com autonomia, sabe? Será que eu tô aqui? Será que eu tô aqui? Será que eu tô mais pra experimentação, mais pra formulinha? E a partir daí a gente consegue começar também a tomar decisões melhores que são mais adequadas ao nosso contexto. Eu acredito que quanto mais a gente respeita o nosso contexto, mais fácil é a gente se adaptar durante o caminho. A nossa vida muda, então consequentemente os nossos projetos mudam também. E eu acho que quanto mais a gente pensa com autonomia, toma decisões e faz escolhas de acordo com o nosso contexto, maior a chance da gente ter um projeto sustentável. Então, espero que você tenha gostado desse desenho aqui final. Se você estava escutando esse desenho final do caracol com caracoles, eu vou enviar esse desenho para a Mari como agradecimento por ela ter enviado a pergunta. E queria basicamente dizer para você que se você escutou esse vídeo até o final, eu tenho outros vídeos nesse formato também, meio que de podcast meio falado. Não sei se você tá num dia em que você quer ver mais coisas, num dia que você tá mais para escutar, mas eu vou deixar umas sugestões de vídeo aqui no final, aqui em cima, então se você quiser já acabar esse vídeo e passar para o próximo, você pode continuar escutando. E vou te convidar também para se inscrever no canal. Não sei se você já está inscrito ou inscrito, mas tem um botãozinho vermelho que fica em algum lugar aqui de baixo, onde você pode acompanhar os conteúdos aqui de uma forma menos, digamos, dependendo menos do algoritmo te sugerir, né? Porque você já vai estar me seguindo. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.